Tem uma coisa. Solta a vinheta então. Começa. Então, e aí galera, não deu pra gravar na semana passada, a gente meio que... Eu fui numa festa junina, então não teve como gravar. Pronto, professor? Duas luzes. E aí tivemos esses problemas assim, até tinha comunicado já no Facebook mesmo o pessoal que naquela semana não ia ter o vídeo. Então, Não que a gente seja muito famoso também, a gente Né? tem 100 visualizações em cada e a gente já tá achando bom. mas... Obrigado, mãe. Aí já teve também a questão do TCC nosso, de provas, né? Porque nós somos estudantes ainda, juvenis. Então, Super juvenis. mas agora nós estamos de volta aí. Agradecer o pessoal que esperou, E principalmente. agradecer o Bruno também, cara, porque o Bruno Belvedere tá me dando uma ajuda pra caralho na edição, então obrigado. Eu queria falar agora também por que a gente tá falando de filmes tão mainstreams, tão famosos, porque agora a gente quer abordar mais um assunto que o pessoal conhece e tal, e talvez se o vlog for pra frente a gente vai querer abordar filmes até mais antigos ou menos conhecidos que a gente gosta bastante e que a gente gostaria que o pessoal conhecesse. Sim, então eu tenho um feedback do pessoal, eles falam tipo, pra você fazer esses filmes mais atuais, assim, que é o que tá na mídia, assim, então o pessoal tá curtindo mais, né? Aí a partir do momento que nós tivermos um público maior, aí nós podemos estar fazendo... Se a gente tiver um público maior. Se a gente tiver um público maior, nós podemos estar abordando os filmes mais antigos, né? Mas não que nós não gostamos, e sim realmente por causa que o feedback que o pessoal dá retorno, por isso que nós estamos fazendo esses filmes mais atuais mesmo. Mas vamos parar de falar então um pouco e vamos direto pro filme O filme de hoje. E o filme de hoje é O Hobbit. o fucking Hobbit. Bem, gente, estamos começando pela data do lançamento do filme, que foi dia 14 de dezembro de 2012, né? O filme é dirigido pelo Peter Jackson, que dirigiu King Kong e a trilogia original também do Senhor dos Anéis. E tem também os atores principais também, que nesse caso é o Martin Freeman, que faz o Bill, né? Ele fez o Guia do Mochileiro das Galáxias e Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, né? Que é Todo Mundo Quase Morto, o título no Brasil, né? E a gente tem também Ian McKellen, que participou do Senhor dos Anéis e Tem o X-Men também, que ele fez. fez ali o Magneto, Romulus Magneto. Daí Tem a Kate Blanchett, que fez O Aviador. fez o curioso caso de Benjamin Benjamin Button também. Tem também Christopher Lee, que ele fez a Fantástica Fábrica de Chocolate e Além do Cavaleiro Sem Cabeça. Só. Importante, assim. Lógico, tem os outros atores também, só que o elenco principal, o alicerce dele, é na base disso. E analisando todo o elenco, assim, Só pra se tem meninas que assistem a gente, tem o Orlando Bloom também, fazendo do Legolas, que vai ter agora no Desolação de Smaug. Sim, Só sim. pra elas continuarem assistindo o nosso vlog. Mas o elenco é muito bom, muitos vieram dos próprios filmes originais, né? Sim. E são atores consagrados, que têm uma interpretação muito boa, assim. Então eu acho que por elenco, assim, pra quem já assistiu sabe que é muito bom e eles encarnam realmente Os a personagens. personalidade dos personagens. Tanto que a voz do Ian McKellen e a voz que tava no audiobook, digamos assim, do original do Senhor dos Anéis, elas são quase idênticas, cara, e a foto do cara que fez a voz é quase igual também. Sim, sim. Então, é muito, não sei, cara, é um negócio a mais. E o Peter Jackson ele prezou por isso, realmente, da aparência dos personagens, a fidelidade e a personalidade. Então, realmente, a parte do elenco, assim, ele é um filme muito fiel mesmo, realmente.
Falando do enredo agora, esse filme foi baseado num livro escrito pelo Tolkien pro seu filho, por isso que as coisas falam, os animais falam, Muita coisa etc. de fábula, né? E vocês podem perceber que tem um clima bem diferente do Senhor dos Anéis, um pouco mais colorido, mais fluido. Adventure. Aí, esse livro foi muito aclamado, dele foi todo mundo falando, não, escreva mais sobre Hobbits, daí surgiu o Senhor dos Anéis, com umas alterações no livro e tal. Mas fora isso, ele conta a história de um Hobbit que ele é convocado para sair numa aventura com outros 2 anões e um mago. Ele vai ser o Blugar, o ladrão dessa companhia. E eles vão tentar recuperar a terra e o ouro perdido dos anões do dragão Smaug. Então é basicamente isso. Lembrando que realmente todo o filme baseado em livros, ele tem as suas adaptações feitas no enredo para manter aquele clima, né? Então, o Hobbit também não é diferente disso, porém ele é muito bem adaptado, como também foi o próprio Senhor dos Anéis. Vou fazer uma comparação rápida agora, tem os livros, né, do A Song of Ice and Fire, Crônicas do Gelo e Fogo, e tem a série Game of Thrones. E que é uma ótima adaptação, cara. É tipo o mesmo nível de adaptação. Tanto que o autor do livro, o R.R. Martin, ele falou que ele gosta pra caralho da série. Ficou muito boa. Então a parte do enredo realmente é essa. Ela é bem adaptada. Obrigado, Peter Jackson. Obrigado, Peter Jackson. Então realmente isso dá aquela incrementação no filme. Então realmente ficou muito boa essa parte. Bem, pessoal, então começar agora a falar dos pontos fortes e os pontos fracos do filme também, né? Começando pelos pontos fortes, nós temos no caso a primeira que assim, se destaca é a personalidade do Gandalf. Porque você pode perceber que no filme do Hobbit, ele é um cara ainda bem seguro, assim, ele não é tão sábio quanto é o Gandalf, o branco, né? O The White, ele é na trilogia original. Então ele ainda tipo, não sabe em quem confiar. Ele tem aquele conflito com o próprio Sauron, assim, quando ele tem a reunião no filme. Então, realmente, você pega essa alteração de personalidade. Quando ele começa a não confiar mais nos seus superiores, né? E tomar uma atitude mais pro lado da Terra-média, a favor dos seus princípios, né? Começa a ir por conta própria, digamos assim. Por conta própria. Então, ele realmente tem uma personalidade bem diferente do que na trilogia original, né? Outro ponto positivo também é que explica, pelo menos no primeiro filme The Hobbit, começa a explicar de onde surgiram os conflitos entre os anões e os elfos. Porque sempre tem aquela treta no Senhor dos Anéis com o Gimli e o Legolas, então é bem da hora saber onde veio. Sim, tanto que no último filme, Retorno do Rei, o Gimli fala, nunca pensei que ia morrer do lado de um elfo, né? Aí o Legolas fala, não, você vai morrer do lado de um amigo, né? Então realmente começa a explicar de onde que veio esse conflito, esse rancor, assim e tal. E realmente é algo que incrementa na história, né? Ambas as trilogias elas são bem interligadas e essa informação que veio no Hobbit, ela serve mesmo para poder estar tampando esse buraco que tinha antes, né? Isso é muito interessante. A gente tem também o Gollum, porque o Gollum no livro, antes de ter o Senhor dos Anéis, ele era só um bicho aleatório, que tinha um anel de poder aleatório, mas que depois, com essa influência de escreve mais sobre hobbits, conta mais sobre a Terra-média, ele mudou ele, deu uma personalidade totalmente incrível para ele, e fez o anel de poder virar um anel, né? E que ficou muito, muito bom. Sim. E é bacana que até aquela cena da caverna que mostra ele junto Riddles in the Dark. Sim, que mostra um capítulo inteiro nisso no livro que é foda pra caralho. Que mostra ele junto com o Bilbo fazendo lá o jogo de charadas e tal, assim. E é muito interessante que você começa a ver já aquela loucura do próprio Gollum, assim. As duas personalidades. As duas personalidades. Então é muito bacana, assim, e algo que começa a acontecer com o Bilbo na própria trilogia, mais pra frente, na trilogia do Senhor dos Anéis. Então é muito interessante ver aquela cena em si, que é uma das melhores partes do livro, e também, pra quem é fã também, do filme também. Tem mais um ponto positivo também, que é como o Hobbit, ele tem um vilão, mas ele não tem um vilão definido. Que nem eles vão pra Terra Prometida, digamos assim, dos anões. O vilão está sendo construído, o vilão, né? Que é o Sauron. Tem a volta do Sauron, que tá rolando enquanto tá tendo essa quest. Tem o Smaug também, que seria o grande vilão de tudo, porque tá rolando essa aventura.
Mas tem o Azog, ou aquele York pálido, loucão, que ficou muito mais da hora do que no livro. E tá usando ele como vilão e trazendo outras coisas que estão nos anexos do Senhor dos Anéis. Uma coisa muito boa do filme, e que é por isso que está sendo em 3 filmes, em 3 partes. Porque tem um tolete assim, mais ou menos, do livro do Senhor dos Anéis, que é só de anexo. E lá tem o Necromante, que apareceu no filme, lá tem o Azog na Batalha dos 5 Exércitos, e etc. Tá ficando muito bom. Sim, então realmente, da parte que, tipo, muita gente falou, mas o livro Hobbit, ele era um livro que não tinha necessidade de 3 filmes. Porém, muita coisa que o Hobbit está mostrando, realmente é o que o Lucas falou. Sim, que tá vendo de anexos, de escritos separados, da história da Terra-média. A trilogia do Senhor dos Anéis que eles estão trazendo pra esse filme. Silmarillion também, eu acho que vai contar um pouco. E essa parte que tem do próprio Azog, por não ter um vilão definido assim, enquanto eles estão chegando até na montanha do Smaug, então acho que para manter o clima, eles fizeram nessa adaptação, eles colocaram o próprio Azog para ter aquela sensação maior de aventura, assim, né? Algo atrás deles, assim. Então acho que realmente foi válido essa parte, ficou muito interessante. Você não joga, né? Você espera. Tem que esperar. Você não sabe das poldarias. Vamos falar agora dos pontos negativos do filme, né? Realmente um dos primeiros pontos negativos é que ele é um filme um pouco feito para fãs, assim. Você tem que ter já um conhecimento já das obras anteriores do Tolkien, a própria trilogia do Senhor dos Anéis. Você já tem que estar no hype de assistir. Porque se esse for o primeiro filme que você vai ver do universo da Terra-média e tal, talvez você fique perdido e tal, assim, porque muitas coisas eles puxam dos filmes antigos, né? Então, realmente... Eles não dão muitas explicações porque já foi explicado nos outros filmes, digamos assim. Sim, ele apenas fecha algumas arestas que tinha nos outros filmes, porém muita coisa você fica, mas o que é isso e tal? Então, se você não assistiu os outros filmes, mesmo esse sendo antes da história original do Senhor dos Anéis, você fica assim um pouco perdido. Então, esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo são algumas cenas prolongadas, graças ao motivo que ele vai ser 3 filmes, né? Então, eles tiveram que prolongar algumas cenas e encurtar algumas outras. E essas cenas que eles encurtaram, talvez fossem cenas um pouco mais importantes para o enredo, que seria o encontro do Bilbo com o Gollum, ou até a própria cena que o Gandalf, que ele vai lá e congela os 3 orcs, né? Em compensação, eles aumentaram outros para manter aquele sensação de aventura, tal, que é quando o Gandalf salva o pessoal dos Orcs de Caverna. Dos Orcs da Caverna, né? Então, realmente, eu acho que essas cenas prolongadas poderiam ter sido um pouco melhores administradas, assim. Porém, de todos os pontos negativos, não é que realmente são ruins, é que são ressalvas mesmo, assim, né? E desse último que eu falei, realmente acho que quem vai ligar mais é o pessoal que leu o livro, né? Acompanhou melhor, assim. Então, por já ter criado uma hype muito grande com o Senhor dos Anéis e tal, as pessoas estão muito loucas por causa desse filme. E isso pode até um pouco acabar estragando a experiência. Por causa que o Hobbit, ele é um livro, como ele foi escrito pro filho do Tolkien, ele é mais fábula, assim, ele não é tão darkness que nem Lord of the Rings. Então a gente acaba criando uma expectativa muito grande e que ela acaba não sendo muito preenchida. Sim, realmente, tipo, muito pessoal estava esperando um filme assim que eles separasse a história do próprio Senhor dos Anéis. E o livro do Hobbit, ele não é um livro mais rico do que a trilogia do Senhor dos Anéis. Ele é o Senhor dos Anéis. Tamanho também. O Senhor dos Anéis ele é bem mais escrito, bem mais explicado. Ele não é um adventure, ele é assim, ele é bem mais focado na história, né? Então não que o Hobbit seja um filme ruim, muito longe disso. Ele é ruim. Porém, o pessoal que estava esperando ele ser um filme, um contexto geral melhor que o Senhor dos Anéis, aí ele pode acabar se decepcionando realmente. Porém, quem já vai com o pé no chão já sabe que não, o Senhor dos Anéis ele é um público diferente e ele é bem mais rico em informações, então não vai ter essa decepção, esse problema quanto a isso. Então vamos passar para a nossa próxima parte, que seria as curiosidades em si. Agora, sobre as curiosidades, tem muitas ligações entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit, mesmo porque um é um prequel do outro, digamos assim. Mas aparecem os Trolls que o Bilbo fala no primeiro filme do Senhor dos Anéis, tem também o túmulo do Balin em Moria, tem muitos outros mesmo.
E só se você prestou atenção ou procurou nos livros, assim, você vai conseguir realmente ver todos. Tem muitos, então eu não vou citar todos. E até no começo do filme mesmo, do Hobbit, tem a cena lá do Bilbo falando sobre a festa, que acontece no primeiro Senhor dos Anéis, né? Que é da hora, a última piadinha dele. Então realmente já tem muitas coisas assim que interligam, que mostra a intenção do Peter Jackson lá em 2001, quando saiu o primeiro filme, em já ter o próprio Hobbit, né? Então realmente são muitas coisas que interligam um com o outro. Uma outra curiosidade é que o Guilherme Del Toro, que foi o roteirista do filme, né? Ele, originalmente, em 2010, ele estava para ser o próprio diretor do filme. Ele até se mudou para Nova Zelândia. Isso, ele foi para Nova Zelândia, conheceu os sets de filmagem e tal, mas no fim acabou com alguns problemas da produtora e de enredo e tal assim, e realmente depois acabou voltando a ser o Peter Jackson que fez a trilogia original mesmo do filme. Isso. E, tipo, os 3 filmes, ele, diferente acho que do Senhor dos Anéis, que teve um hiato e tal entre um filme e outro, ele está sendo gravado direto. Tanto que acho que nessa última semana foi a última cena com o Gandalf. E daí tava todo mundo muito emocionado, porque começou em 1999 foi. E terminou agora em 2013. E foi uma história, tipo, foi legal, cara. Muito legal. Um dos maiores papéis do Ian McKellen, se não for o maior, né? Então realmente foram 14 meses de gravação do Hobbit. E depois agora em 2013 eles tiveram que regravar algumas cenas, tanto do segundo filme com Orlando Bloom, e agora também as últimas cenas do terceiro filme com o próprio Ian McKellen, né? Então... Tanto o Christopher Lee quanto o Ian Holmes, que faz o Bilbo velhinho já, eles tiveram que gravar suas cenas em Londres, porque por causa da idade, eles não tiveram como voar para Nova Zelândia para gravar as coisas. Mas eu desconfio muito do Christopher Lee, porque apesar de ele estar com 91, 93 anos, ele lançou um álbum de heavy metal, solo. Cheio de energia. Então você tá ligado, né? Mas realmente essas cenas foram gravadas no estúdio em Londres. Aí o Peter Jackson depois ele levou essas cenas digitalizadas para Nova Zelândia. E com essas cenas eles fizeram como tipo aquelas gravações que o pessoal faz em 3D. É como se eles estivessem interagindo com um boneco em 3D, que nesse caso seria o Ian Holm, que era o Bilbo da trilogia original, e o Christopher Lee, que faz o Sauron, né? Então todas as cenas que eles participam, eles não estavam no cenário em si contracenando com os outros atores. E sim, era apenas eles estavam em um local, os atores em outros, e eles ligaram as duas cenas e deu o resultado que deu no próprio filme, né? Que ficou perfeito e ninguém tinha percebido isso até agora. Então, a partir das curiosidades fica por aí, nós vamos para as considerações finais agora do filme. Bem, pessoal, então o Hobbit, ele foi nomeado para 44 premiações. Dessas que ele ganhou 4. Mas tirando também as 3 nomeações que ele foi para o Oscar também, de maquiagem e também interpretação. Efeitos especiais. Mas o Oscar ele só foi nomeado mesmo, e diferente dos filmes originais do Senhor dos Anéis, ele não ganhou nenhuma, esse primeiro filme, né? Por enquanto. Todo final de filme, nos vídeos que nós fizemos, nós damos aquela pontuação, né? E nesse caso do Hobbit, que acho que até então é o filme mais consistente que nós fizemos até agora, acho que o Hobbit vai sair sendo uma pipoca grande assim mesmo. É a maior pontuação até agora que nós fizemos. E eu acho que vale muito a pena assistir, eu acho que vale a pena você entrar na hype e comprar os livros, que não tá muito caro por aí. Deixa eu comprar memorabilia também, um anel é muito bom, cara. Eu acho que compensa. Sim, o Silmarillion também. Se você assistir os primeiros filmes, normalmente você vai se interessar para ver a obra original, né? Os livros. Sim. Eu acho que você vai gostar bastante, realmente. Eu, como já vi, o Lucas também. Nós recomendamos e muito. Todo mundo. Everyone! E todo mundo queria ler. Todo mundo. Então, acho que terminamos mais um vídeo aqui. Agradecendo ao pessoal que esperou todo esse tempo aí que nós ficamos sem gravar. Agradeço a todo mundo que está assistindo também, porque é meio foda assistir 12 minutos, sei lá quantos vai dar mais de 12, eu creio. Então, se você gostou, clique em gostei. Se puder se inscrever no canal e compartilhar, a gente vai agradecer muito. Se você não gostou, por favor, deixe um comentário, assim a gente pode melhorar essas coisas. Sim, e deixe um feedback também qual o filme que você quer que vocês querem também. Nós temos uma lista já. E Rodrigo, a gente ainda vai fazer de qualquer hora a gente espera, tá bom? Sim.
Então, gente, ficamos por aqui. Vamos deixar o link do filme abaixo para você poder acompanhar e tirar as próprias opiniões também. Isso, espero que ainda seja embaixo. Porque o YouTube muda a cada hora. Então é isso, gente. Obrigado. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Então, cara, pegar minhas coisas pra ir embora já. Terminamos de gravar. Ainda bem, eu já tô com uma fome, tô cansado. Ai, meu Deus. Você vai ficar aí hoje? Vou, cara, vou ficar aqui. Esperar a coxinha, então eu vou indo pro ponto. Vai lá então. Hoje, tá ligado, fim de semana, pra pegar busão é uma vida que, pelo amor de Deus. Foda, né? R$2,90 o busão? R$2,90, tá frio. Tá frio pra caralho. Minha perna também tá funcionando, tem que andar de bengala toda vez agora. E até amanhã, meu filho. Falou, mano. Falou, gente. O chão não pés! Nossa, que merda! Mas tudo bem.